Aqui nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história da mitologia nórdica em ordem cronológica, ou algo próximo disso. Então declaro as principais histórias, então se inscreve aí, compartilha o vídeo porque ele deu um trabalhão, deixa o like e vambora. Muito antes dos trovões cruzarem o céu, muito antes dos mares e a terra serem povoados por monstros gigantes, não existia nada. Para ser justo, na verdade existia assim dois mundos, um completamente impossível de ver alguma coisa, já que era cheio de névoa, e o outro que ardia em chamas. O primeiro viria a ser chamado de Niflheim, o segundo seria Muspelheim, que desde esse momento já era guardado por um gigante de fogo com sua espada brilhante. O ser primordial chamado Surtur, já em Niflheim existia um silêncio completo que às vezes era rompido pelo barulho do poço Hvergelmir. E entre esses dois mundos opostos existia um vazio chamado Ginnungagap. Nele escoavam as águas de Niflheim que se juntavam até formarem grandes pedras de gelo. Esse gelo começou a sentir o fogo primordial de Muspel. Aos poucos esse gelo ia derretendo e desse encontro nasceu uma criatura que era enorme, mais alta que qualquer gigante que já existiu. Não era homem e nem mulher, mas podia ser classificado como as duas coisas basicamente. Esse ser ancestral era um gigante e também um ancestral dos próprios deuses. Ele era chamado Ymir. O Ymir não estava sozinho porque desse gelo derretido também surgiu uma vaca que ficava lambendo os blocos de gelo, a chamada Audumbla, cujo leite o Ymir se alimentava. Dos gelos lambidos pela vaca começou a aparecer uma outra criatura, um homem chamado Buri, que seria o primeiro dos deuses. Enquanto Ymir descansava, ele deu à luz a outros gigantes, uma mulher e um homem que nasceram da sua axila esquerda. O Buri acabou escolhendo uma mulher dentre esses gigantes de Ymir, e eles tiveram um filho, que se chamava Bor. O Bor se juntou com Bestla, a filha de um dos gigantes, e com ela teve 3 filhos, Vili, Ve e Odin. Os 3 irmãos cresceram no vazio, e sempre se encantaram com os mundos que os cercavam, tanto o de fogo quanto aquele que era coberto por uma névoa. Mas eles não podiam ir para eles. Entrar em um desses mundos, com certeza resultaria na morte deles. Eles estavam presos em Ginnungagap. Ficar ali naquele vazio com certeza não era o desejo de nenhum dos 3, então eles tinham que dar um jeito de sair dali. Então os irmãos se juntaram e bolaram um plano. Eles teriam que matar o Ymir para assim criarem um mundo do jeito que eles queriam. Eles esperaram o gigante dormir e os 3 juntos o apunhalaram. Dos gigantes surgiram quantidades colossais de rios de sangue, que era salgado como viria a ser o mar. Era uma quantidade tão grande de sangue que eles acabaram matando vários gigantes. E somente um casal acabou sobrevivendo, que seria o casal ancestral dos gigantes que a gente viria a conhecer. Da carne de Ymir, os irmãos fizeram a terra, os seus ossos foram empilhados em montanhas e vales, o suor e o sangue viraram as águas, a abóboda do céu é o crânio de Ymir, as estrelas da noite são as fagulhas de Muspelheim, e as nuvens são o cérebro de Ymir. O mundo foi feito no formato de um círculo plano, sendo cercado pelas águas que viriam a ser chamadas de oceano. O casal de gigantes que haviam sobrevivido à inundação do sangue de Ymir haviam se reproduzido. Odin e seus irmãos deixaram que eles formassem um reino bem ao longe, que eles chamaram de Jotunheim. Entretanto, como eles não confiavam nos gigantes e para se protegerem também, ao redor do mundo plano, eles acabaram colocando meio que os cílios do Ymir. O local ali que eles ficaram por dentro, eles chamaram de Midgard. E Midgard era muito belo, mas ainda assim, não tinha vida ali dentro, e não tinha ninguém para ver as lindas nuvens, a linda paisagem que as gramas e as plantas extremamente verdes formavam. Os 3 andaram por todos os lugares procurando vida, até que perto do oceano acharam 3 troncos que boiavam pelas águas. O primeiro era um tronco de freixo, uma planta mais elástica, o segundo era de olmo, extremamente dura. Os deuses então pegaram esses 2 troncos, fincaram nas areias e um por um foram assoprando vida dentro deles. Os troncos, é claro, criaram vida. O Vili deu para eles inteligência e motivação. Ve esculpiu os troncos e deu para ele toda a forma humana que conhecemos, sendo um homem e o outro uma mulher. Fizeram também roupa para eles que eles não morressem de frio. O homem se chamava Aski e a mulher se chamava Embla. Aski e Embla foram os pais de toda a humanidade. Os 2 fizeram sua casa e tiveram sua família em Midgard, e por isso o Odin é chamado de pai de todos, porque ele é o pai tanto dos deuses quanto da humanidade. Os irmãos deixaram aquela terra para os humanos e resolveram criar um mundo só para si mesmos, acima de Midgard, um lugar belíssimo que eles chamaram de Asgard. Ali Odin construiu um local chamado Hlidskjalf, onde ficava o seu trono, e ele recebia todas as informações dos outros reinos que vieram por surgir. Todos os 9 reinos, através dos seus corvos Húrin e Múnin, Odin ficava sabendo de tudo o que acontecia. Com o tempo, os outros deuses foram surgindo através da união de Odin com os gigantes e outras deusas, mas a principal esposa de Odin era Frigga, e com ela o Odin teve Oder
que era o deus cego, Bragi, o deus da música, e Balder, o deus belo. Com uma gigante chamada Jord, Odin teve o seu filho chamado Thor, que ganhou um cinto chamado Meginjord, e se tornou um forte e poderoso deus do trovão com a sua carruagem. Mas esses não foram os únicos deuses que viviam em Asgard. Em suas viagens pelo mundo, Odin viu um grande guerreiro em uma batalha, e ele lutava contra 10 oponentes, e em nenhum momento ele demonstrava medo. O Odin se interessou por ele e levou ele para Asgard. Ele se chamava Tyr, e Odin transformou ele em seu filho e também no deus da guerra. Com esses deuses, os chamados Aesir, vivia também o Heimdall, filho de 9 gigantas, e ficava na entrada de Asgard, perto da ponte arco-íris chamada Bifrost, vigiando se algum troll ou gigante ousava invadir o local. Em Jotunheim ficava o lar dos gigantes e também ficava o Poço de Mimir. As suas águas borbulham das profundezas do solo, alimentando a Yggdrasil, a árvore do mundo. Mimir, o sábio, o guardião da memória, sabe de muitas coisas. E sabe dessas coisas muito por causa que ele sempre bebia do Poço do Conhecimento, desde quando era muito jovem. Todas as manhãs ele pegava o seu chifre, colocava nas águas e tomava um gole. Há muito e muito tempo, quando os mundos eram jovens, Odin vestiu o seu manto comprido e seu chapéu e foi disfarçado de andarilho até Jotunheim em busca de um pouco dessas águas de Mimir, porque Odin sabia que se ele tomasse dessas águas, ele também seria sábio. Se tem uma coisa que o Odin gosta, é de sabedoria e de conhecimento. Odin, chegando lá, disse que queria apenas um gole daquelas águas, mas o Mimir disse que não, jamais alguém bebeu delas além dele mesmo. Odin então disse que ele era um sobrinho de Mimir, mas ser parente ainda não era o suficiente para conseguir um feito desse tamanho. Odin queria muito essas águas, então ele pediu um preço a Mimir, que foi bem claro e direto para ele. O preço para Odin beber dessas águas era um de seus olhos. Odin nem sequer pensou que poderia ser uma brincadeira o que Mimir disse ali, ele apenas pegou uma faca, retirou o seu olho e colocou calmamente sobre as águas. O olho do Odin ficava ali boiando e olhando para ele. Odin então pegou o chifre que o Mimir tinha ali, pegou um pouco da água e tomou, e desde então ele enxergava muito melhor com um olho do que enxergou com dois a sua vida toda. Por causa disso, Odin acabou recebendo outros nomes. Chamavam ele de Blindir, o deus cego, Hoar, o caolho, Baleig, o olho flamejante, e vários outros nomes. O olho de Odin permaneceu no Poço de Mimir, preservado pelas águas que alimentam as cinzas no mundo, vendo nada e observando tudo. O Mimir e o olho de Odin ficaram ali por um tempo, até que viriam a ser separados por um tempo por causa da guerra dos Vanir e os Aesir. Entre os mundos criados existia Vanaheim, o lar onde viviam alguns deuses mais próximos aos humanos e mais próximos à natureza. Esses deuses eram chamados de Vanir. Entre os Vanir existia uma deusa chamada Freya. Freya era uma deusa muito poderosa que praticava uma magia chamada Sager. Com essa magia, ela andava por vários locais para praticar. Eventualmente, Freya chegou em Asgard usando o nome de Aegir. Os Aesir, vendo os poderes da Freya, ficaram muito encantados e resolveram usar ele. Mas logo eles perceberam que estavam sendo corrompidos pelo poder dessa bruxa, já que deixaram a lealdade e a sabedoria em troca dos favores da bruxa. Eles culparam a Freya pelos seus próprios erros e começaram a chamá-la de Gulveig, a ganância pelo ouro, e tentaram matá-la várias vezes. Queimaram ela 3 vezes, mas ela sempre renascia das cinzas. Mas não demorou muito, e os Vanir acabaram sabendo do que os Aesir tinham feito com a Freya. E nisso explodiu uma guerra entre as duas tribos divinas. Como os dois lados eram divindades, claramente que nenhum dos lados conseguiu vencer. Ficaram empatados e eventualmente cansaram de lutar. E para zelar pela paz, eles decidiram enviar reféns para os dois lados. Freya e Frey e Njord foram para Asgard com os Aesir, enquanto Mimir e Hoenir, que era um dos irmãos de Odin, foi para Vanaheim com os Vanir. Njord, junto com seus filhos, se enturmaram numa boa em Asgard, porém, do outro lado, em Vanaheim, não foi nada parecido. Quando Hoenir chegou em Vanaheim, ele tinha que assumir o cargo de líder local, que antes era do Njord, e até que ele passou uma boa impressão, porque ele sempre tinha ótimas soluções para todo tipo de problema. Porém, ele só conseguia fazer isso porque ele tinha os conselhos do Mimir do lado dele. Quando perceberam que na verdade o Hoenir era só um cara simples, os Vanir se irritaram muito, pensando que eles tinham sido enganados pelos Aesir, e nisso os Vanir cortaram a cabeça do Mimir e enviaram de volta para Asgard, onde o perturbado Odin acabou fazendo vários poemas mágicos sobre a cabeça de Mimir e embalsamou ela com ervas. Desse jeito ela ficou preservada e a cabeça do Mimir continuou a dar conselhos indispensáveis para o Odin em momentos de necessidade. Por causa disso que tinha acontecido, quase estourou uma segunda guerra, porém eles estavam muito cansados da última. Então as duas tribos resolveram colocar um fim em suas diferenças de vez. Em vez de começarem uma nova batalha, por causa do trágico mal-entendido,
cada um dos Vanir e dos Aesir se uniu e cuspiu em um caldeirão. A partir de sua saliva, eles criaram o Kivazir, o mais sábio de todos os deuses, como uma forma de garantir a harmonia entre os dois lados. O Kivazir, apesar de apelidado como o mais sábio dos deuses, superando até mesmo Odin e Mimir, ele não ficou muito tempo com esse título, já que não sobreviveu o suficiente para isso. Algum tempo depois de seu nascimento, ele resolveu viajar por vários locais diferentes e conhecer todo tipo de pessoa. Mas naquela época existiam dois elfos negros, ou também chamados de anões, que moravam em uma fortaleza perto das águas e faziam todo tipo de magia e alquimia por ali. Eles eram dois irmãos chamados de Gialar e Fjalar. Os dois souberam que Kivazir estava visitando uma cidade ali perto. Ao encontrar o deus, os dois convidaram ele para conhecer a sua fortaleza, e ele aceitou sem problemas. Desceram até o fundo do local e disseram que ali o Kivazir poderia passar a noite. Mas assim que ele adormeceu, Fjalar e Gialar apunhalaram o deus e recolheram seu sangue em um caldeirão mágico chamado Odrohir. Lá fizeram uma mistura de hidromel da poesia, onde quem bebesse se tornaria extremamente inspirado. Esses dois não pararam por aí, acabaram matando um outro gigante chamado Gilin, mas o filho desse gigante, chamado Suttungir, resolveu enfrentar esses dois anões, como vingança pelo seu pai. Os irmãos, em troca da própria vida, deram um caldeirão de hidromel para Suttungir, que guardou ele em uma montanha, onde era guardada pela sua própria filha chamada Gunnlod. Suttungir vivia falando desse caldeirão e se achando por ter ele. Logo não demorou muito para que chegasse aos ouvidos de Odin, que já tinha aquela sede insaciável por conhecimento e sabedoria. Então, ele partiu para as terras dos gigantes e se disfarçou de um lavrador e começou a trabalhar para o irmão de Suttungir, o Balki. Um certo dia, depois de fazer tudo, Odin pediu para que Balki desse um gole do famoso hidromel para ele. Balki até tentou convencer o seu irmão a dar um gole para o empregado, mas ele negou. Então o Balki abriu um buraco do lado da montanha onde estava o hidromel, e por ali ela enviou o Odin, que entrou na forma de cobra. Ele seduziu a filha de Suttungir e ali ficou bebendo hidromel por 3 noites. Quando acabou, ele se transformou em uma águia e pegou parte do hidromel e saiu voando. O Suttungir descobriu o roubo e se transformou em uma ave também e foi atrás do Odin. O Odin, na forma de águia dele, acabava derrubando hidromel por onde passava, que atingia certas pessoas, e essas pessoas se tornariam os poetas. Chegando em Asgard, o Odin deu um grito e os outros deuses vieram à sua ajuda. Pegaram um recipiente e ali o Odin jogou o hidromel que ele carregava. Suttungir, ao ver isso, se deu por vencido e voltou para casa. Entre os Aesir viviam o Jotun, que apesar de ser da raça dos inimigos mortais dos Aesir e dos Vanir, esse em específico foi aceito ali por Odin porque ele ultrapassou todos os seres do mundo em um tipo específico de inteligência, a artimanha. E esse é o Loki, e foi até mesmo aceito como o irmão de Odin por causa de um pacto de sangue entre ele e o próprio pai de todos. Ele tem algumas histórias como sendo um companheiro de dois grandes deuses Aesir, o Odin e o seu irmão, o Hoenir. No caso, essa primeira história acontece da seguinte forma. Um certo homem chamado Aegir, ou Ler, morava em uma ilha que agora é chamada de Ilha de Ler, e era profundamente versado em magia negra. Ele tomou o caminho para Asgard, mas os Aesir tinha um conhecimento prévio de sua jornada. Ele foi recebido com alegria, mas ainda assim muitas coisas foram feitas para enganá-lo, com ilusões dos olhos. E durante uma noite, quando era hora de beber, Odin tinha trazido espadas para o local, tão brilhantes que a luz irradiava delas, e outras iluminações não foram utilizadas enquanto eles se sentaram para beber. Os Aesir entraram para o banquete, e nos altos assentos sentaram-se aqueles 12 Aesir que foram designados para serem juízes, sendo eles Thor, Njord, Freyr, Tyr, Heimdall, Bragi, Vidar, Vali, Ullr, Hoenir, Forseti, Loki, e é claro, tinham também as mulheres, Frigg, Freya, Gifjun, Aidun, Gedir, Sigyn, Fula e Nanna. Parecia glorioso a Aegir olhar ao seu arredor no salão e ver todos aqueles deuses e também as paredes que lá eram recobertas com belos escudos pendurados. Também havia um ardente hidromel, copiosamente bebido em grandes goles. O homem sentado ao lado de Aegir era Bragi, e eles participaram juntos em bebida e em conversa. Bragi contou a Aegir sobre muitas coisas que haviam ocorrido entre os Aesir. Ele começou a história no ponto em que 3 dos Aesir, o Odin, o Loki e o Hoenir, partiram de casa e estavam vagando sobre montanhas e florestas. A comida estava bem difícil de ser encontrada, mas quando eles desceram em um determinado vale, veio uma manada de bois, e acabaram pegando um deles, e o cozinharam. Quando eles pensaram que ele estava pronto, que estava cozido, eles apagaram o fogo, mas na verdade não estava pronto.
Depois de um tempo, após eles terem feito uma fogueira pela segunda vez, novamente eles perceberam que a carne ainda não estava pronta. Então acabaram conversando ali, se perguntando, o que isso queria dizer. Quando ali no meio da conversa, eles ouviram uma voz que vinha de um carvalho acima deles. E essa voz dava a entender que ela tinha causado tudo isso, ela que tinha feito com que o fogo não funcionasse na carne. Eles olharam para cima e viram uma águia, e ela não era pequena. Então a águia disse: se vocês estiverem dispostos a me dar uma parte do boi, então o fogo cozinhará. Eles concordaram com isso. Em seguida, ele planou acima da árvore e pousou perto do fogo. Ela pegou 2 coxas e os ombros do boi. Então Loki ficou muito irritado, pegou uma grande vara, sacudiu ela com força e bateu no corpo da águia. A águia balançou violentamente com o golpe, mas conseguiu voar dali, de modo que a vara ficou presa em suas costas, e as mãos de Loki no outro lado da vara. A águia voava em uma baita altura, mas os pés de Loki batiam contra pedras e montes de rochas e árvores. Em vários momentos ele pensou que os seus braços seriam arrancados de seus ombros. Ele chamou bem alto pedindo à águia com urgência por paz, mas a águia declarou que Loki nunca devia ser solto, a menos que ele desse o seu juramento de induzir Idun para sair de Asgard com as suas maçãs. Loki concordou, e logo que ele foi solto, foi para junto de seus companheiros, mas desde então nada mais é contado dessa história, exceto que eles voltaram para casa. Bem, na hora marcada, Loki atraiu Idun para fora de Asgard em uma determinada floresta, dizendo que ele tinha encontrado tais maçãs que pareciam a ela de grande virtude, e pediu para que ela trouxesse as suas próprias maçãs com ela para compará-las com essas. Então Thiazi, o gigante, veio disfarçado em sua plumagem de águia e pegou Idun e voou para longe com ela, para a chamada Thrymheimir, que era sua casa. Bem, mas é claro que os Aesir perceberam o desaparecimento de Idun, porque sem as maçãs dela eles estavam se tornando grisalhos e bem velhos. Eles começaram a se perguntar quem tinha visto por último a Idun, e não demorou muito e eles lembraram que o Loki tinha visto ela pela última vez, quando ela tinha saído com ele de Asgard. Então Loki foi pego e levado para uma reunião, e foi ameaçado com morte e torturas. Não demorou muito e Loki prometeu que iria buscar Idun pessoalmente em Jotunheim se a Freyja emprestasse para ele a sua plumagem de falcão. E quando ele pegou a plumagem, ele voou para o norte, para Jotunheim, e chegou em um determinado dia na casa de Thiazi, o gigante. Thiazi já havia remado para o mar, mas Idun estava em sua casa sozinha. Então Loki aproveitou, transformou Idun em uma noz, agarrou ela com as suas garras e voou com todas as forças. Agora, quando Thiazi chegou em casa e sentiu falta de Idun, ele pegou a sua plumagem de águia e voou atrás de Loki, criando uma poderosa onda de som com as suas asas. Bem, mas os outros Aesir viram que tinha um falcão voando segurando uma noz e perceberam que era o Loki. Então eles rapidamente foram para as muralhas do castelo de Asgard, levando várias lascas de madeira e colocaram fogo nelas. E quando o Thiazi errou o Loki no ar, ele acabou dando de cara com o fogo dessas madeiras. Suas penas pegaram fogo e ele caiu no chão. Os Aesir que estavam ali perto mataram o Thiazi. E tudo isso aconteceu dos portões para dentro de Asgard. Só que o Thiazi tinha uma filha que se chamava Skadi. Ela pegou o seu elmo e sua armadura e todas as armas de guerra e foi até Asgard para vingar o seu pai. Os Aesir, no entanto, ofereceram para ela uma reconciliação e uma reparação por o que tinham feito. Primeiro, ela devia escolher para si um marido dentre os Aesir e escolhê-lo apenas pelos pés. Os pés que ela via todos eram muito bonitos, afinal de contas eram pés de deuses. E exatamente aquele que ela escolheu era de Njord. Bem, depois disso, foi dito que os Aesir deviam fazer uma coisa que ela pensou que não seriam capazes de realizar, fazê-la rir. Então Loki fez o que tinha que fazer. Ele amarrou uma corda de barba em uma cabra e a outra na extremidade, sendo ao redor de seus próprios genitais. E um puxava de um lado e o outro puxava de outro. Cada um dos dois gritava em alta voz e depois Loki deixou-se cair sobre os joelhos de Skadi. E ela riu muito, e assim ocorreu a reconciliação entre ela e os Aesir. Na verdade, acabou fazendo parte dos deuses de Asgard também. Depois dessas histórias, tudo ficou calmo por um tempo, até que algo aconteceu. Thor tinha uma linda esposa chamada Sif, e ele achava ela extremamente linda, principalmente por causa dos seus longos cabelos com uma cor de cevada. Em uma certa noite, o Loki entrou no quarto dos dois e raspou o cabelo de Sif. Ao acordar, o Thor ficou em choque. Logo acordou a Sif e perguntou o que tinha acontecido. Sif não entendeu nada, levantou, se olhou no espelho e ficou completamente abatida. O Thor vestiu seu cinto Megingjord e foi encontrar Loki.
porque isso só podia ser coisa dele. Thor derrubou a porta do quarto de Loki, levantou ele no ar, perguntando por que ele tinha tirado os cabelos de Sif. Loki disse que estava bêbado e que achou que isso seria engraçado, mas infelizmente agora os cabelos dela não cresceriam novamente, por causa do jeito que ele arrancou eles. O Thor disse que ele deveria dar um jeito de fazer com que eles crescessem novamente, ou todo dia o Loki teria seus ossos quebrados um por um. Loki então lembrou que se alguém conseguiria ajudá-lo nisso, com certeza seriam os anões. Então vestiu seus sapatos voadores e voou até Svartalfheim. Chegando lá, ele falou com os filhos de Vald e perguntou se era verdade que Brock e Sindri eram os melhores artesãos que existiam. Nisso, os filhos de Vald ficaram com muita raiva e disseram que eles, na verdade, eram os melhores nisso. Loki então disse que eles fizeram um desafio para eles. Deveriam fazer 3 tesouros, e um deles eram os cabelos dourados que nunca paravam de crescer. Eles seriam julgados pelos deuses. Os filhos de Vald concordaram, então Loki voou até o outro lado de uma montanha onde estavam Brock e Sindri e contou a mesma história, mas Brock achou estranho. Disse que aceitaria o desafio, entretanto ele queria fazer um desafio com o próprio Loki. Se ele e seu irmão vencessem, ele queria a cabeça de Loki. Loki concordou, mas ele teria que garantir que os dois não vencessem. Então, enquanto Brock estava fazendo um dos tesouros, Loki entrou na fornalha na forma de uma mosca e começou a picar profundamente os olhos de Brock. Isso fez com que um cabo que ele estivesse construindo ficasse mais curto. Esse cabo, na verdade, era o cabo do martelo Mjolnir. Bem, os outros 2 tesouros que o Brock e o Sindri fizeram foi o Javali Dourado e o Draupnir. Chegando a hora da avaliação dos tesouros, estavam 3 deuses sentados em seus tronos, Thor, Odin e Frey. Loki disse que tinha presentes feitos pelos filhos de Ivaldi e também por Brock e Sindri. Para Odin, o Loki deu uma lança que jamais errava o alvo, a chamada Gungnir. O juramento feito sobre ela também era inquebrável. Para o Thor, ele deu os cabelos que ele queria para Sif, e quando colocados na cabeça da deusa, eles se fincaram a seu couro cabeludo e ficaram ainda mais lindos que os cabelos originais. O último dos presentes dos Ivaldi era um pano bem dobrado que cabia dentro de um bolso, mas ao desdobrar ele virava um navio que sempre tinha bons ventos, chamado Skidbladnir, que foi dado para o Frey. Chegando a vez de Brock e Sindri, deram um bracelete para o Odin que ele logo colocou em seu braço. Ele tinha uma grande beleza e pingava a cada 9 noites, gerando 8 novos braceletes. Esse era o Draupnir. Para o Frey foi dado um javali dourado que nunca cansava, chamado Gullis Burst. E para o Thor, o Brock deu um martelo de cabo curto e também um par de luvas de ferro. Sem as luvas, não teria como usá-lo. Esse era o Mjolnir, que era inquebrável. Também era um forjador de raios. Tanto esse martelo quanto a lança de Odin sempre voltavam para as mãos do dono, não importava o quanto longe estivessem. E o martelo também aumenta e diminui de tamanho. Mesmo com o cabo curto, todos concordaram que o Mjolnir era o melhor dos tesouros. E com isso, o Brock ganhou a aposta sobre o Loki e queria a cabeça dele. Só que o Loki saiu voando para tentar fugir, mas o Thor, querendo testar o seu martelo, alcançou ele sem problemas. Chegando perto de perder a cabeça, o Loki disse que a aposta era sobre a cabeça dele, não sobre o pescoço. Então Brock não poderia ferir o pescoço dele. O Brock se irritou com isso e com a confirmação de Odin, ele resolveu fazer uma outra coisa. Ele costurou a boca de Loki e assim ele ficou por um tempo muito angustiado, sem conseguir fazer o que ele mais gostava, falar. Os deuses se deram conta de que haviam esquecido de um detalhe fundamental para proteger o reino deles de seus inimigos, os gigantes. Sua construção, eles não haviam feito e nem sequer pensado em fazer um muro, uma muralha, em volta do castelo de Asgard. E isso atormentou profundamente o Odin, que agora se dera conta do quão descuidado ele havia sido. Bem, nesse momento, chegava em Asgard um homem e seu cavalo. Ele fica maravilhado com a construção dos deuses, porém é rápido em perceber que faltava um muro ali. Então ele resolve oferecer os seus serviços para os deuses. E todos concordam com a ideia de deixar que o homem construísse o muro para eles. Mas o Odin, o pai de todos, desconfiou das intenções do homem e prontamente perguntou o que ele ganharia com isso, fazendo tal tarefa. O homem diz então que ele era o melhor construtor de todo o mundo e que em forma de pagamento ele desejava apenas 2 coisas: a mão de Freya e a lua. Imediatamente todos os deuses acabam discordando da ideia, mas o Loki acaba falando que ele aceitava essa ideia sim, e que o homem de fato deveria receber a lua e a Freya em prêmio se ele conseguisse construir. Entretanto, ele deveria fazer toda essa construção em um único ano. O homem perguntou então se ele poderia usar o seu cavalo. Se ele pudesse, ele aceitaria a oferta de 1 ano. Os deuses se entreolharam, o Loki também, e não acharam que seria um problema. Então deixaram que o homem usasse seu cavalo chamado Svidilfari.
Thorin. Bem, começando então o trabalho, o homem colocou uma espécie de trenó em seu cavalo, e então começou a trazer enormes blocos de pedra para construir um muro. Ao ver a força enorme do cavalo, todos os deuses estremeceram, exceto Loki, que disse para todo mundo ficar calmo porque era apenas o primeiro dia. Eu tinha certeza que no próximo dia o cavalo estaria extremamente cansado, mas ele estava muito errado. Não importa se estivesse chovendo, nevando, caindo fogo, não importa o que acontecesse, Svadilfari era incansável. No primeiro mês, o homem já tinha erguido um bom pedaço do muro. O tempo passou e agora restavam apenas 5 dias para terminar o prazo do construtor, e faltava apenas um pequeno pedaço do muro para ser terminado. Odin então convocou todos os deuses para uma reunião para decidir o que eles deveriam fazer, afinal de contas, o cara acabaria ganhando a Freya e a Lua também. Todos então olharam para o Loki. E todos disseram que se o Loki não desse um jeito, ele acabaria sendo castigado pelo que ele tinha feito. Loki então disse para todo mundo se acalmar que ele daria um jeito nisso. Ele saiu então do castelo, se transformou em uma égua e atraiu o cavalo Svadilfari bem para longe, para dentro da floresta, onde ele sumiu completamente. Os deuses começaram a dar risada do construtor, porque agora ele não conseguia levantar o bloco que faltava para ele completar o muro. O construtor ficou extremamente irritado e disse que os deuses haviam trapaceado. Então ele mostrou sua verdadeira forma. Ele era um gigante da montanha. Ele partiu para cima dos deuses, mas esses abriram um caminho para aquele que tinha voltado da sua caçada de trolls, o Thor. O Thor apontou o Mjolnir para o gigante, soltou. Quando ele atingiu o gigante, caiu um raio sobre ele. Ele virou cinzas. Os deuses então completaram o muro por conta própria. Bem, se passou um tempo e o Loki resolveu voltar para Asgard da sua aventura. E com ele estava trazendo um cavalo que tinha 8 patas e que se chamava Sleipnir. E deu um cavalo de presente para Odin, disse que ele era o mais rápido de todos os 9 reinos. Bem, acontece que todo mundo acabou suspeitando da origem desse cavalo, desse tal Sleipnir. Só que ninguém comentou nada com Loki por medo do que ele poderia fazer. Um certo dia, Odin acordou assustado. Ele teve um sonho onde ele e os outros deuses eram todos mortos em uma enorme guerra. Tudo contra os gigantes, ou como os próprios nórdicos chamavam eles, Jotuns. 3 desses gigantes deixaram Odin muito pensativo porque diziam que eram filhos de Loki. Só que o Odin conhecia todos os filhos que o Loki tinha ali com a Sigyn, e até mesmo o seu cavalo Sleipnir, e não conhecia esses tais 3 filhos. Então quando ele acordou, Odin imediatamente foi questionar o trapaceiro. Acontece que apesar do Loki ser casado com a bela Sigyn, ele dava umas voltas por Jotunheim, onde ele acabou conhecendo Angerboda, uma outra gigante, e com ela ele teve 3 filhos. Odin, preocupado com isso, pediu para que Thor e Tyr buscassem as crianças. Thor e Tyr atravessaram Jotunheim até chegarem ao castelo de Angerboda, onde acharam as 3 crianças. Uma serpente extremamente venenosa chamada Jormungandr, um lobo chamado Fenrir e uma mocinha que parecia metade viva e metade morta, chamada Hela. Por um motivo que eles não sabiam ainda, Thor e Tyr levaram as crianças tranquilamente de Jotunheim, como se os gigantes quisessem que isso acontecesse. Colocaram a serpente em uma haste para que o veneno não pegasse neles, enquanto o lobo e a menina andavam do lado deles. Chegando em Asgard, Odin já tratou de tentar dar um jeito nos 3 filhos de Loki. Ele pegou a serpente e jogou nas águas que circulavam Midgard. E enquanto a serpente caía nas águas, o Odin olhava com o seu único olho, se perguntando se tinha feito a coisa correta. A Jormungandr viria crescer tanto nessas águas que ela daria a volta na própria Midgard. Com a menina, Odin levou até um reino gelado embaixo de Midgard, onde alguns mortos ficavam vagando perdidos. Deu o reino para ela, meio que tentando agradá-la. Esse reino se tornaria Helheim, lugar onde Hela se sentia muito bem porque ela preferia ficar entre os mortos do que os vivos. Agora faltava um, o Fenrir. O Senhor dos Deuses decidiu que ele viveria em Asgard, pelo menos por um tempo. Bem, nesse lugar apenas o Tyr tinha coragem o suficiente para chegar perto do Fenrir e dar comida para ele. Mas o Fenrir não parava de crescer, de modo que os Aesir começaram a pensar em maneiras de controlar essa ameaça de modo definitivo. Primeiro, amarraram um lobo com uma corrente reforçada chamada Laiding, dizendo que aquilo era apenas uma brincadeira, algo para testar a força do Fenrir de modo amigável. Isso foi meio inútil, porque no mínimo esforço de Fenrir, a Laiding se quebrou. Uma nova corrente 2 vezes mais forte que a anterior foi usada, a Drome. Foi colocada no bicho usando as mesmas desculpas, mas após um pouquinho mais de esforço, a Drome foi arrebentada também. Os deuses, é claro, ficaram desesperados, eles não sabiam o que fazer, mas o Odin deu uma ideia. Ele mandou Skinner, o mensageiro de Freyr, para Svartalfheim e falou para que ele falasse com os anões, para que construíssem uma armadilha da qual o Fenrir jamais escaparia. Bem, então os anões fizeram uma corrente muito forte, e os ingredientes para ela foram o barulho das pisadas de um gato, a barba de uma mulher
mulher, as raízes de uma montanha, o respirar de um peixe e a saliva de um pássaro. Essas coisas não existem, né? Pelo menos não no nosso mundo, mas os anões usaram e criaram a Gleipnir, a corrente que seria usada para, enfim, prender o Fenrir de uma vez por todas. Gleipnir não era como as outras amarras testadas pelos deuses, mas ela era delgada e lisa, feita com um fio de seda. Ela se parecia muito pouco com uma corrente que prenderia um lobo, como o Fenrir. Tanto que ele nem suspeitou de primeira, mas é claro que ele achou estranho que pela terceira vez os deuses quisessem testar a força dele. Então ele falou que ele aceitaria, porém só aceitaria se alguém colocasse a mão em sua boca, de forma que se ele não conseguisse se soltar, pelo menos alguém pagaria por isso. E é claro que o único que topou isso foi o Tyr. Os deuses, é claro, prenderam de ponta a ponta o Fenrir com a Gleipnir. Usaram até algumas montanhas para segurar a corrente. Então disseram para que o Fenrir tentasse escapar e ele se espremeu, se levantou, se jogou de um lado para o outro, mas nada adiantava. Então ele viu que os deuses começaram a dar risada dele, inclusive o Odin, que estava na sua frente. Então ele disse para que fosse solto, mas é claro que os deuses não fizeram isso. E percebendo que ele não escaparia, Fenrir fechou a sua boca e arrancou a mão do Tyr, que não gritou de dor nem nada, apenas colocou um curativo ali na sua mão e saiu andando em silêncio. Odin encarava o Fenrir de frente. Vendo que o Fenrir não parava de falar, ele pediu para que fincassem uma espada na boca dele, e assim fizeram. A boca do Fenrir ficou sempre aberta, e a saliva que escorria dela acabou formando o rio chamado Van, ou Esperança. Bem, ali o Fenrir ficaria até o final dos tempos, até a guerra final entre deuses e Jotuns. Dizem que foi algum tempo depois disso que o Odin acabou meio que se pendurando em um dos galhos da Yggdrasil e também aprendeu as runas. Bem, um certo dia o Thor acordou em seu palácio e notou que o seu martelo não estava ali no quarto dele, não estava do lado dele como comumente ele deixava. Ele começou a procurar por aqui e por ali, mas não achou o martelo de maneira alguma. É claro que ele suspeitou apenas de uma pessoa, ou melhor, apenas de um gigante, que era o Loki, mas ao falar com o Loki, ele negou qualquer envolvimento. O Thor acreditou, até porque o Loki normalmente gosta de falar que ele fez as coisas, né? Não de negar ou de mentir sobre isso. Mas de toda forma, o Loki teve um palpite. Os dois foram até o palácio Folkvang, o lar da deusa Freya, a maior e mais importante das deusas Vanir. A Freya era considerada a mais bela das deusas, bastante semelhante a Afrodite para os gregos. Loki pediu a capa de falcão que ela usava, e ela emprestou para ele. Então Loki começou a voar pelo céu e foi até Jotunheim, onde ele descobriu o lar do gigante Thrym, que era bem rico, e possuía vários cachorros que guardavam sua propriedade, além de possuir vários cavalos. Bem, não se tem ideia de como exatamente o Loki suspeitava do Thrym, mas de alguma forma ele sabia que o martelo Mjolnir estava por ali. E não deu outra. Assim que ele perguntou sobre o martelo de Thor, o gigante afirmou que sim, ele tinha pego o martelo de alguma forma. Não se sabe como nem o porquê ele invadiu o Briskinner, né, que seria o palácio do Thor, mas ele fez isso. Ele escondeu o martelo nas profundezas da terra e apenas devolveria se tivesse a Freya como a sua esposa. De volta a Asgard, o Loki falou sobre sua conversa com o Thrym. O Thor decidiu procurar Freya e obrigou ela a vestir um vestido de noiva e seguir para se casar com o gigante. A deusa acabou, é claro, ficando muito brava e arrebentou o seu precioso colar chamado Brisingamen. A deusa, é claro, pediu pelo conselho de deuses para ver o que eles fariam sobre essa questão. Durante o conselho, o deus Heimdall sugeriu que o Thor se vestisse de noiva e fosse recuperar o seu próprio martelo. É claro que o deus do trovão não gostou muito da ideia de primeira, e nunca aceitaria se vestir de mulher, porém, o Loki intercedeu e disse que aquela era uma solução muito boa. Então, o Thor acabou aceitando. Após o Thor se vestir de noiva, ele colocou um enchimento para aparecer com seios ali, assim como ele cobriu toda a sua barba com um longo véu. Loki também decidiu ir junto para ajudá-lo. Assim ele se transformou em uma mulher também, passando a dizer que seria a serva de Freya, e estava sendo enviada para entregar a sua senhora ao gigante Thrym, e também para levar o martelo de volta. Thor e Loki subiram na carruagem do Deus do Trovão e os dois bodes os levaram até Jotunheim. Chegando lá, avistaram que uma grande festa de casamento havia sido preparada. Thrym aguardava com seus familiares e amigos a chegada da sua grande noiva. O local estava cheio de gigantes, os quais comiam e bebiam à vontade, pois Thrym se gabava de ser bastante rico. Quando os dois chegaram no local, Thor se pôs a comer e beber. Comeu basicamente um boi inteiro, 8 salmões e bebeu 3 odres de cerveja. Thrym e os demais convidados ficaram meio assustados, né? Afinal
Afinal de contas, eles não esperavam que a noiva do gigante comesse tanto assim. Loki respondeu que a deusa não se alimentava e não bebia fazia 8 dias, pois estava muito ansiosa por causa do seu casamento. Ao chegar perto da noiva, o gigante notou que ela tinha olhos vermelhos e achou aquilo estranho. Loki disse que os olhos dela estavam vermelhos, pois ela estava com insônia, pois não dormia nos últimos dias, por causa que tinha pressa do seu casamento. Trin então mandou chamar a sua irmã. Ela trouxe o martelo para usá-lo como símbolo da consagração do seu casamento. A giganta chegou trazendo o martelo e entregou para a noiva. E quando o Thor viu que o Mjolnir estava em suas mãos, ele não perdeu tempo. Retirou seu vestido e partiu para cima de todos os gigantes na festa e matou todos. E voltou para casa. Outra história conta que Thor estava voando por aí com a sua carruagem de bodes acompanhado de Loki. Eles chegaram então durante a noite à casa de um lavrador e lá receberam uma noite de hospedagem. À noite, Thor levou seus bodes e abateu ambos. Após isso, eles foram esfolados e levados ao caldeirão. Quando a comida estava pronta, então o Thor e seu companheiro sentaram-se para jantar e Thor convidou a comer a carne com ele, o lavrador, a sua esposa e os seus filhos, que eram chamados de Thialfi e Hroxva. Então Thor colocou as peles dos bodes afastadas do fogo, e disse que o lavrador e os seus servos deveriam lançar os ossos sobre as peles dos bodes. Thialfi, o filho do lavrador, estava segurando uma coxa do bode, e dividiu o osso com sua faca e quebrou até chegar à medula. Ele mal esperava por o que vinha acontecer. Thor permaneceu lá durante a noite. No intervalo antes do dia, ele se levantou e se vestiu, pegou seu martelo Mjolnir, balançou ele e benzeu a pele dos bodes. Logo eles levantaram e estavam de pé novamente, inteiros. Só que Thor descobriu que um deles estava coxo de uma perna. Então ele supôs que o lavrador ou alguém da sua família não teve cuidado suficiente com os ossos dos bodes, porque o fêmur de um deles estava quebrado. Eu acho que nem preciso falar pra vocês que o lavrador, quando ficou sabendo disso, ficou extremamente em pânico. Afinal de contas, ele tinha um deus do trovão na sua casa e estava muito bravo com ele porque algum de seus filhos tinha feito alguma coisa com um dos ossos dos bodes. Bem, o Thor apertou as mãos sobre o cabo do martelo, de modo com que as juntas ficassem pálidas, e o lavrador e toda a sua família fizeram o que era de se esperar. Começaram a rezar, implorar, oferecer recompensa por tudo que tinham feito. Quando o Thor viu que eles estavam com muito medo, a sua fúria passou, e então levou com ele Thialfi e Hroxva como seus servos, que começaram a segui-lo desde então. Ele deixou seus bodes para trás e começou uma jornada para o leste em direção a Jotunheim e para o mar, e em seguida saiu pela terra. Quando eles tinham andado um pouco, diante deles tinha uma grande floresta. Eles andaram todo dia e toda noite. Thialfi era o mais rápido de pés de todos os homens. Ele levava a bolsa de Thor, mas ali não tinha nada de bom para comer. Assim que tudo ficou escuro, eles procuraram um abrigo para a noite e encontraram diante de si um salão muito grandioso. Havia uma porta no final, da mesma largura do próprio salão, onde então eles encontraram quartos para a noite. Mas a cerca de meia-noite, mais ou menos, começaram a ouvir um grande terremoto. A terra balançou sobre eles extremamente e a casa toda tremeu. Então Thor se levantou e chamou seus companheiros, e eles exploraram mais longe. Encontraram no meio do salão uma câmara lateral do lado direito, e eles entraram lá. O Thor se sentou na soleira da porta, mas os outros foram mais para o interior e eles estavam com muito medo. Mas o Thor agarrou o cabo de seu martelo e estava pronto para se defender. Em seguida, eles ouviram um grande zumbido e um baque. Mas quando eles se aproximaram do amanhecer, então o Thor saiu e viu um homem deitado perto dele na floresta. Aquele homem não era pequeno, ele dormia e roncava poderosamente. Então o Thor achou que aquele barulho que ele tinha ouvido durante a noite, esse cara aí era o responsável. Ele apertou o seu cinturão de força, fez com que o seu poder divino aumentasse e deu uma martelada bem no meio da cabeça daquele homem. Só que nada aconteceu. E foi nesse exato momento em que o homem acordou. E pela primeira vez o Thor parecia meio assustado. Ele perguntou o nome dele. O homem disse que se chamava Screamer. Ele disse que aquele na sua frente provavelmente seria o Thor, o deus do trovão. O Screamer então olhou para o Loki e perguntou o que ele tinha feito com a sua luva. Ele estendeu a sua mão e pegou a luva. E imediatamente o Thor percebeu que aquilo que ele pensou que fosse uma câmara durante a noite, na verdade era a luva do Screamer, e que o salão lateral era o polegar da luva. O Screamer perguntou se o Loki aceitava sua companhia, e o Thor concordou. Então o Screamer pegou e desamarrou a sua bolsa e preparou para comer uma refeição da manhã. E Thor e seus companheiros fizeram o mesmo em outro lugar. Mas não demorou muito e os dois se juntaram. Screamer colocou toda a sua comida em um saco e pôs ela em suas costas. Ele andou na frente de todos durante o dia e dava passos muito largos. Mas no final da noite, Screamer encontrou para eles um aposento sob um grande carvalho.
e disse para o Thor que ele iria dormir, enquanto isso o Thor deveria preparar a comida. Enquanto o Screamer dormia e roncava, o Thor pegou a bolsa ali de alimentos e se preparou para desamarrá-la, só que nenhum dos nós se desfazia. Na verdade, eles ficavam ainda mais fortes. E o Thor ficou tão irritado com isso que ele pegou Mjolnir e se aproximou do Screamer novamente enquanto dormia e bateu de novo nele na cabeça. O Screamer acordou e perguntou se uma folha tinha caído sobre sua cabeça e também se haviam comido e estavam prontos para dormir. Thor respondeu que eles estavam prestes a dormir, então eles foram para baixo de outro carvalho. No meio da noite, Thor ouviu como Screamer roncava e caía no sono rapidamente, de modo que ele trovejava toda a floresta. Então ele se levantou e foi até ele, sacudiu seu martelo ansiosa e duramente, e deu um golpe no centro da sua coroa. Ele viu que a face do martelo afundou em sua cabeça, e naquele momento, Screamer acordou e disse: "O que foi agora? Será que alguma noz caiu na minha cabeça? O que está fazendo, Thor?" Mas Thor voltou rapidamente e respondeu que estava recém-despertado. Disse que ainda era meia-noite, que tinha muito tempo para dormir. O Thor então ficou pensando que se ele pudesse desferir um terceiro golpe, nunca mais veria o gigante. Ele se deitou e observou se o Screamer estava dormindo profundamente. Um pouco antes do dia amanhecer, quando ele percebeu que o Screamer tinha adormecido, ele se levantou de uma vez e correu até ele. Sacudiu seu martelo e com toda a sua força bateu uma das suas marteladas mais fortes já vistas, bem no meio da têmpora do gigante. Mas o Screamer sentou-se, acariciou sua bochecha e disse: "Algumas aves devem estar empoleiradas na árvore em cima de mim. Eu imaginei, quando acordei, que alguma sujeira dos galhos caiu sobre a minha cabeça. Você está acordado, Thor? Já vai ser hora de levantar e vestir-nos. Você tem uma jornada para o castelo chamado Utgard. E eu vi que vocês disseram que eu sou um cara grande, mas o que vocês verão em Utgard são os caras mais altos que existem. Agora eu vou dar para vocês um bom conselho. Não se comportem com arrogância, pois os capangas de Utgard da Loki não vão suportar tais comportamentos de pessoas tão pequenas. Mas se não for para ser assim, então volte para onde veio. Eu acho que seria melhor para você fazer isso, mas se você for em frente, então vá para o leste. Quanto a mim, tenho meu caminho para o norte, para estas colinas, como pode ver." Screamer pegou a bolsa de provisões e a jogou em suas costas e se separou deles para o outro lado da floresta. E parece que os Aesir não cumprimentaram e nem deram adeus para ele. O Thor se virou para o seu caminho junto com seus companheiros e continuou frente até meio-dia. Então eles viram um castelo em uma determinada planície e dobraram seus pescoços até as suas costas antes que pudessem ver o topo. Eles foram até o castelo, onde havia uma grade na frente do portão e ele estava fechado. O Thor foi até a grade e não conseguiu abri-la, mas quando eles se esforçaram para abrir o caminho, eles se espremeram entre as barras e entraram dessa forma. Eles viram um grande salão e entraram nele. A porta estava aberta. Então eles viram ali muitos homens e a maioria deles era muito grande o suficiente para ocupar 2 barcos de uma vez. Logo após isso, eles chegaram diante do rei chamado Utgard da Loki e deram saudações a ele, mas ele olhou para eles com o seu próprio tempo e sorriu com desdém em seus dentes e disse: "É tarde para perguntar novas de uma longa jornada, mas se não me engano, este moleque é Thor, não é? No entanto, você pode ser mais poderoso do que parece para mim. Que tipo de realizações são essas que você e seus companheiros pensam estarem prontos para competir? Ninguém pode ficar aqui conosco que não saiba algum tipo de habilidade ou astúcia que supera a maioria dos meus homens." Então o Loki chegou por último e disse: "Eu sei de um truque que eu quero muito experimentar. Não tem ninguém aqui dentro que consiga comer a sua comida mais rápido do que eu." Então o Utgard da Loki respondeu: "Isso de fato é uma façanha, mas deve ser posto à prova." Ele chamou na extremidade mais afastada do banco aquele que se chamava Log e devia vir adiante e tentar a sua proeza contra o Loki. Em seguida, uma calha foi trazida e colocada em cima do piso do salão, enchida de carne. Loki sentou-se em uma extremidade e Log na outra, e cada um comeu tão rápido quanto podia e eles se encontraram no meio da calha. Nessa altura, Loki já tinha comido toda a carne dos ossos, mas Log também tinha comido toda a carne e os ossos junto com ela. E a calha também. E parecia que o Loki tinha perdido. Então o Utgard da Loki perguntou para o Dialf o que ele poderia fazer de incrível. E Dialf disse que era muito rápido e poderia apostar uma corrida com quem o Utgard da Loki quisesse. O Utgard então disse que queria testar essa tal rapidez de Dialf. Saíram para fora do castelo e o Utgard chamou um rapaz chamado Uggi e ordenou que ele competisse com Dialf. Em seguida, eles realizaram a primeira corrida e Uggi estava tão à frente que se voltou para encontrar com Dialf no final do percurso. "Você precisa se esforçar mais, Dialf, caso você queira ganhar, né? Mas eu vou falar pra você que realmente você é um dos homens mais rápidos que eu já vi passar por aqui."
Então eles começaram uma outra corrida, e quando Hugh tinha chegado no fim do curso e estava voltando, ainda havia um longo percurso para Thialf. O Utgarda já logo falou: Thialf, parece-me correr bem este percurso, mas eu não acredito que agora você vai ganhar essa competição, mas isto está provado agora, quando eles correrem a terceira corrida. Então eles começaram uma outra corrida ainda, mas quando Hugh já tinha chegado no final do percurso e voltou, Thialf ainda não tinha atingido metade do caminho. O grupo de Thor tinha perdido mais uma competição. O Utgarda então virou para Thor e perguntou o que ele poderia mostrar, e Thor disse que venceria qualquer um em um campeonato de bebida. Bem, o Utgarda então trouxe um chifre para Thor, e disse que aquele chifre que estava ali em suas mãos, nenhum homem levou mais de 3 goles para acabar com ele. Thor então começou a beber e beber e beber e beber, e parece que o líquido dentro do chifre não tinha diminuído nem um pouquinho. O Utgarda então disse que esperava mais do grandioso Thor, e nisso o Thor tentou beber de novo, e bebeu e bebeu e bebeu até quase ficar sem fôlego. Ele olhou para dentro do chifre, o conteúdo do chifre parecia ter diminuído um pouco mais, mas nada substancial ainda. Ele tentou mais uma vez, mas de novo não conseguiu. Ele acabou perdendo essa aposta, porque ele não bebeu todo o chifre. O Thor estava humilhado, então ele virou para o Utgarda e perguntou quais outros jogos ele tinha para oferecer. O Utgarda começou a brincar com o Thor, disse que esperava que ele fosse mais homem. Então ele pegou um gato cinza que tinha ali no salão e disse para o Thor que queria que ele tentasse levantá-lo. O Thor riu e foi rapidamente tentar pegar o gato, só que ele não conseguiu sequer tirar ele do chão na primeira tentativa. Parecia que o gato pesava o mundo inteiro. Ele deu uma mexida em seu cinto e tentou mais uma vez, e apenas conseguiu levantar a parte da frente do gato. O Thor havia perdido mais uma aposta. Ainda mais humilhado, o Thor virou para o Utgarda e perguntou se alguém ali queria lutar com ele. Ele disse que derrotaria qualquer um. Então o Utgarda chamou uma velhinha que estava ali sentada no canto e disse que se chamava Eli, e o Thor deveria enfrentá-la em um combate. Acontece que o Thor nessa batalha ele lutou e acabou de joelhos na frente da velha. Completamente derrotado, Thor e seus companheiros foram deitar em silêncio. Na manhã seguinte, quando eles levantaram e estavam prestes a sair do castelo, o Utgarda apareceu e foi cumprimentar o Thor pelos seus grandes feitos. O Thor não entendeu nada porque ele tinha sido completamente humilhado ali dentro. Então o Utgarda revelou uma coisa. Ele falou que desde a floresta, tudo que o Thor tinha passado eram ilusões feitas por ele mesmo. Ou por exemplo, aquele gigante que o Thor não conseguiu matar com suas marteladas. Na verdade, cada martelada que o Thor dava atingiam montanhas e não um gigante exatamente. Aquela bolsa que o Thor não conseguiu desfazer os nós estava amarrada com ferro e o Thor não sabia como desamarrar ferro. Loki, que tinha vencido o Loki naquela competição de comida, na verdade era o próprio fogo selvagem. O Hugh, que tinha vencido de Alfin várias vezes na corrida, na verdade era o próprio pensamento de Utgarda. Aquele chifre que o Thor não conseguia terminar a bebida, na verdade estava ligado ao próprio oceano ou ao próprio mar, por isso ele nunca acabava. O gato que o Thor tentou levantar, na verdade era Jormungandr, a serpente de Midgard, e o Thor até conseguiu levantar a frente da serpente, mas não ela inteira. Aquela velha que o Thor tinha lutado contra, na verdade era a própria velhice, por isso que ele não conseguiu completar nenhum desafio. O Thor, ao ouvir isso, ficou com muita raiva, pegou o Mjolnir e virou para dar uma cacetada na cabeça de Utgarda, mas o rei tinha desaparecido. Thor, então, com seus companheiros ainda meio confusos, tiveram que voltar para Asgard. Bem, existe um deus que não é tão lembrado assim da mitologia nórdica, né? Bem, pelo menos não era, né? Agora por causa do God of War até é, que é o Frey. O Frey, ele é o mais poderoso junto com a Freya dos deuses Vanir. E muito por causa de uma espada que ele tem, ou ele tinha, né, como vocês vão ver aqui na história, era uma espada tão poderosa e tão boa que ela lutava praticamente sozinha, o Frey não precisava fazer nada. E como vocês viram também em histórias anteriores, ele tinha o Skidbladnir, né, que era o navio dobrável. Não era o maior navio que tinha na mitologia nórdica, né, porque nesse caso tem o Naglfar, que é o navio dos mortos, mas ainda assim era um baita navio. Ou seja, o Frey tinha um monte de coisas. E além disso, ele também era o líder de Alfheim, o lar dos Elfos da Luz. E lá ele tinha o Skirnir, que era um Elfo da Luz, que era o melhor amigo, ou melhor, o melhor criado, né, do Frey. Um certo dia o Frey pediu para o Skirnir pegar o Ungolin Burst, né, que era o javali dourado, e irem para Asgard. Quando chegaram lá, foram até Valhalla, que era o grande salão do Odin, e lá encontraram os Einherjar, que eram os caras que acabaram morrendo no meio de batalhas e que se tornavam parte do exército de Odin. Existiam muitos lá. Devem haver muitos deles, comentou o Skirnir, que nunca tinha ido lá. É, realmente, respondeu Frey. Mas há mais por vir por aí.
e mais ainda serão necessários quando enfrentarmos o lobo. Ouviram sons de batalhas ao se aproximarem dos campos em torno de Valhalla, barulho de metal que atingia o metal, e o ruído surdo do metal perfurando a carne. Enquanto assistiam, viram guerreiros poderosos de todas as eras e lugares em batalha, todos os rivais à altura e usando equipamento de guerra, cada um dando o máximo de si em cada luta, até que metade deles estava morto, entre aspas, no chão. "Basta!", exclamou uma voz. A batalha acabou por hoje. Com isso, os que ainda estavam de pé ajudaram os mortos a deixar o pátio, e suas feridas se curaram sob o olhar de Frey e Skinner. E os guerreiros montaram em seus cavalos. Todos os soldados que lutaram naquele dia, fossem vencedores ou perdedores, cavalgaram para Valhalla, o Salão dos Mortos Honrados. Valhalla era um enorme salão. Tinha 540 portões e cada um permitia a passagem de 800 guerreiros lado a lado e abrigava mais pessoas do que a mente podia conceber. No salão, os guerreiros vibraram quando o banquete começou, comiam carne de javali servida em um caldeirão enorme. Era carne de 6 remir. Toda noite eles se banqueteavam com a sua carne e toda manhã a fera monstruosa renascia outra vez, pronta para ser abatida mais tarde para dar vida e a carne alimentar os mortos. Não importava quantos deles houvessem, sempre havia carne o suficiente e os soldados se serviram de hidromel. "Tanto hidromel para tantos guerreiros", comentou Skinner. "De onde vem?" "Vem de uma cabra chamada Heidrun", explicou Frey. "Ela vive no alto de Valhalla e come as folhas e árvores da chamada Lehad, que é como chamamos a raiz da Yggdrasil, a árvore do mundo. Em vez de dar leite, ela dá pra gente hidromel, que é o melhor que existe, e sempre haverá o suficiente para todos os guerreiros aqui." Os dois caminharam até a mesa mais alta a qual Odin estava sentado. O pai de todos tinha uma tigela de carne diante de si, mas não comia. Espetava os pedaços com uma faca e jogava no chão para um de seus lobos, o guerreiro Frey. 2 corvos estavam empoleirados em seus ombros e ele dava nacos de carne para as aves também, enquanto os animais lhe sussurravam sobre coisas que aconteciam longe dali. "Ele não está comendo", sussurrou Skinner. "Ele não precisa", respondeu Frey. "Ele bebe, só precisa de vinho e nada mais. Vamos, terminamos por aqui." "Por que viemos aqui, milord?", perguntou Skinner. "Porque eu queria me certificar de que o Odin estava aqui em Valhalla com os seus guerreiros e não no próprio salão sentado no Slígjalf, o ponto de observação. Eles entraram no salão de Odin. Espere aqui", ordenou Frey. Frey entrou sozinho no salão de Odin e se sentou em Slígjalf, o trono de Odin, onde ele podia ver tudo o que acontecia nos 9 mundos. O Frey olhou para os mundos, olhou para o sul, leste, oeste e não viu o que estava procurando. Então olhou para o norte e viu o que faltava em sua vida. Skinner estava de pé perto da porta quando o Frey deixou o salão. No seu rosto, ele viu uma expressão que o servo nunca tinha visto antes, e ficou até com medo. Eles deixaram o local sem conversar. O Frey conduziu a carruagem puxada por Gullinburst de volta ao salão de seu pai. Ele não falou com ninguém quando chegaram, nem com o pai Njord, que é o mestre de todos os que seguiam os mares, nem com sua madrasta Skadi, senhora das montanhas, e nem com ninguém. Frey apenas foi para os seus aposentos com uma expressão tão sombria quanto a meia-noite e lá ficou. No terceiro dia, Njord mandou chamar Skinner. "Frey está aqui há 3 dias e 3 noites", disse Njord, "mas não comeu e nem bebeu." "É, isso é verdade", concordou o servo. "O que fizemos para deixá-lo com tanta raiva?", perguntou o deus Vanir. "Meu filho, que sempre foi gentil e cheio de palavras bondosas e sábias, não diz mais nada, só nos olha com fúria. O que fizemos para aborrecê-lo?" "Eu não sei", respondeu o servo. "Então você precisa procurá-lo e perguntar o que está acontecendo", mandou Njord. "Pergunte por que ele está com tanta raiva a ponto de não falar com nenhum de nós." "Eu prefiro não fazer isso", disse o Skinner. "Mas não posso me recusar a obedecê-lo, senhor. Frey anda meio estranho, realmente, e também sombrio. E eu tenho medo do que ele possa fazer se eu perguntar." "Pergunte", disse o Njord, "e faça o que puder por ele. Ele é seu mestre." E Skinner, dos Elfos da Luz, foi até Frey, que olhava para o céu. O rosto dele parecia meio sombrio e atormentado, mas o Skinner, sem hesitar, se aproximou e perguntou. "Frey", chamou o servo. Frey não respondeu. "Frey, o que aconteceu? Você está irritado, abatido, alguma coisa aconteceu? Você precisa me dizer o que é." "Estou sendo castigado", explicou Frey, e sua voz pareceu vazia e distante. "Fui até o trono sagrado do Pai de Todos e olhei para o mundo. Fui castigado por acreditar que eu tinha direito de sentar no Slígjalf, e minha felicidade foi tirada de mim para sempre. Paguei pelo meu crime. Ainda estou pagando." "Milord, o que o senhor viu?" Frey estava quieto e Skinner achou que o mestre tinha mergulhado outra vez em um silêncio perturbado. Mas depois de algum tempo, Deus respondeu. "Eu olhei para o norte, lá vi um abrigo, uma casa esplendorosa, e vi uma mulher andando para casa. Nunca vi uma mulher igual a ela, nunca vi ninguém igual, ninguém que ande igual.
E quando ela ergueu os braços para destrancar a porta da casa, a luz refletiu a sua pele cintilante e pareceu iluminar o ar e clarear o mar. Em sua presença, o mundo é um lugar mais belo e brilhante. Então virei o rosto e não a vi mais. Meu mundo ficou escuro, desesperado, vazio. Quem é ela? Uma gigante. Seu pai é Gimir, o gigante da terra, e sua mãe é uma gigante das montanhas, Arboda. E essa bela criatura tem nome? Seu nome é Gerda. Frey tornou a ficar em silêncio. Seu pai está preocupado com você, comentou Skinner. Todos estamos. Há algo que possamos fazer? Se você for até Gerda e pedir a sua mãe em casamento em meu nome, eu lhe darei qualquer coisa. Não posso viver sem ela. Traga para mim para ser minha esposa, independentemente do que o seu pai diga. Eu vou lhe pagar muito bem. O senhor está pedindo muito, milord. Ofereço qualquer coisa em troca, respondeu Frey. O Skinner então concordou com a ideia. Farei isso, milord. Então hesitou. Frey, posso ver a sua espada? Frey sacou a espada e estendeu para Skinner examinar. Não há espada como essa. Ela luta sozinha, sem que ninguém precise segurar o seu punho, sempre vai protegê-lo. Nenhuma outra espada, por mais poderosa que seja, pode penetrar as suas defesas. Dizem que esta espada poderia até mesmo vencer uma luta contra a espada flamejante de Surtur, o demônio do fogo. É realmente uma bela espada. Se deseja que eu lhe traga Gerda, esta espada será minha recompensa. O Frey concordou. Deu sua espada a Skinner, junto com um cavalo para montar. Skinner viajou para o norte até chegar à casa de Gimir. Entrou como um convidado e explicou quem era e quem o mandara. Contou a bela Gerda sobre o seu mestre, o Frey. Ele é o mais esplêndido dos deuses, tem domínio sobre a chuva, o clima, a luz do sol e traz boas colheitas, além de dias e noites pacíficos para o povo. Ele cuida da prosperidade e abundância da humanidade. Todos os amam e o veneram. Ele contou a Gerda sobre a beleza de Frey, sobre o seu poder, contou sobre a sabedoria do deus Vanir e, por fim, contou sobre o amor que Frey sentia por ela, sobre como tinha sido atingido no coração por uma visão sua e que agora não comia, não dormia, não bebia e nem conversava mais, e permanecia assim até que ela concordasse em ser a sua esposa. A Gerda sorriu e seus olhos brilharam de alegria. Diga a ele que eu aceito, vou encontrá-lo na Ilha de Barra para o casamento daqui 9 dias a partir de hoje. Vá e diga isso a ele. Kenny voltou ao salão de Njord. Antes que conseguisse descer do cavalo, Frey o encontrou ainda mais pálido e fraco de quando o deixara. E aí, quais são as novidades? Perguntou o deus. Devo me alegrar ou entrar em desespero? A Gerda aceita se casar com você daqui 9 dias a contar de hoje, na Ilha de Barra, disse Skinner. O Frey olhou para o seu servo até sem alegria. As minhas noites sem ela duram uma eternidade. Uma noite é longa demais, 2 noites são ainda mais longas. Como que eu vou conseguir viver 3 noites? 4 dias parecem um mês. E você espera que eu aguarde 9? Skinner olhou para o seu senhor com pena. Bem, 9 dias depois, o Frey se encontrou com Gerda, os dois se casaram e ele ficou feliz da vida. Ele nem sentiu falta de sua espada. Ele tinha dado de presente para o seu servo. Acontece que, querendo ou não, ele vai sentir falta dessa espada mais cedo ou mais tarde. O Thor desejava enfrentar mano a mano a tremenda serpente de Midgard. Assim ele se disfarçou de menino e partiu para a terra dos gigantes, chegando à casa de um sujeito chamado Hymir, que costumava pescar no grande oceano. O menino pediu para o gigante que o levasse consigo na sua próxima pescaria. Ymir no começo recusou, mas o Thor tanto insistiu que o pescador acabou aceitando. Procurando uma isca digna do peixe que ele tanto desejava capturar, o deus acabou encontrando um rebanho de bois, cortou uma de suas cabeças e usou como isca. O Thor saltou para dentro do barco do ogro e os dois se puseram a remar. Logo chegaram a um lugar onde Hymir costumava pescar, mas o Thor não queria conversa. Ele continuou a propelir a embarcação cada vez mais a fundo. O gigante já ficou meio com medo, avisou que estavam chegando perto das águas patrulhadas pela Jormungandr e que era melhor voltar. Empolgado com a informação, o Thor remou ainda mais, até que parou, enganchou a cabeça do touro e jogou a isca no mar. Não demorou muito e o Thor conseguiu o que queria. A serpente engoliu a cabeça do boi. O Thor começou a puxar a linha, fincou seus pés no fundo do barco e até na verdade quebrou o fundo do barco. Nisso começou um cabo de guerra entre a serpente do mundo e o deus do trovão. Logo Ymir começou a perceber as bolhas de veneno da serpente. Thor e Jormungandr finalmente se olharam, um no olho do outro. Mas o Ymir ficou apavorado e cortou a linha de pesca com uma faca para soltar Jormungandr, que fugiu para as profundezas. Frustrado, o Thor ainda deu um soco na orelha do gigante, lançando-o de ponta cabeça no mar. E depois o Thor voltou para a terra firme.
Um certo dia, o Balder, o mais querido e belo dos deuses, acordou assustado por sonhar com sua própria morte, então foi falar com outros deuses sobre isso. A sua mãe, a Frigg, ficou tão assustada que resolveu impedir qualquer chance do seu filho se machucar. Então saiu pedindo para tudo e para todos que prometessem jamais machucar o Balder. E tudo e todos prometeram, exceto uma planta chamada Visco. A Frigg achou que essa plantinha não daria nenhum problema, então resolveu voltar para Asgard e contou para os outros deuses o que tinha feito. Então todos resolveram comemorar lançando coisas no até então invulnerável Balder. Entretanto, o Loki sentiu muitos ciúmes da atenção que o Balder estava recebendo e ele sabia que o Visco machucaria. Então pegou uma dessas plantas, fez uma flecha, se disfarçou e entrou na festa. Se aproximou de Odir, que era o deus cego, e deu uma flecha para ele, falando que o ajudaria a acertar o Balder e participar da brincadeira que os deuses estavam fazendo. Só que quando a flecha atingiu o Balder, ele caiu morto no chão. Todos os Aesir sempre olharam muito assustados, eles sabiam que a morte do Balder era o pior que podia acontecer. Odin então deu seu cavalo Sleipnir para Hermod, que era o seu filho, para que ele fosse até Helheim e pedir o Balder de volta. Mordgard, que era o nome da donzela que guardava a ponte de Helheim, perguntou para Hermod qual era o nome e qual era a raça dele, e o que ele estava fazendo ali entre os mortos. Hermod, logo após contar para ela o que estava acontecendo, foi liberado e foi falar com ela e pedir por Balder. Mas ela disse que apenas enviaria ele de volta se todos os seres vivos chorassem por ele, para provar que ele realmente era muito querido. Ao saberem disso, os deuses enviaram mensageiros pelo mundo e todos choraram, exceto uma gigante em uma caverna. Não demorou muito e descobriram que essa gigante, na verdade, era o Loki. Os deuses foram atrás dele e Loki tentou se disfarçar como um peixe em uma lagoa, mas logo ele foi descoberto pelo Odin e pelo seu olho. Quando Loki foi pego, ele foi preso embaixo de uma serpente que sempre pingava veneno sobre ele, o que dava uma baita de uma dor. Tanto que o Loki gritava tanto quando esse veneno caía sobre ele, ele causava terremotos pelo mundo inteiro. A Sigyn, que era sua esposa, tentava diminuir o sofrimento do Loki, colocando uma tigela entre ele e a serpente. Mas uma hora ou outra ela tinha que esvaziar essa tigela, o que fazia com que o veneno caísse sobre o Loki. Acontece que nem o Loki, nem o Fenrir, nem o Mungander e nem a Hela, nem Ymir se esqueceriam do que eles passaram. Após a morte de Balder, os deuses sabiam que não demoraria muito para o chamado Ragnarok, o fim dos deuses, e eles estavam certos. Skoll e Hati finalmente alcançaram o Sol e a Lua, e o Fimbulvelter chegou. O terrível inverno que acontecia 3 vezes seguidas. O caos se espalhou pelos 9 reinos. Com esse inverno, todos os grilhões e correntes se quebraram. Fenrir se libertou, o Garmr também, e é claro, o próprio Loki. Fenrir se movia pela terra enquanto Jormungandr se levantava das águas e acompanhava o seu irmão em direção à guerra final contra os deuses Aesir e Vanir. O Loki desce a Helheim e de sua filha recebe um exército de mortos e também o Naglfar, um navio feito de unha de cadáveres. O Fenrir rasga o céu e o chão, usando seus maxilares e solta fogo pelas narinas, enquanto Jormungandr joga o seu veneno pelo ar. Enquanto isso, o céu se ilumina com a chegada dos filhos de Muspelheim, liderados por Surtur, para também enfrentarem os deuses. Todos vão em direção ao campo chamado Vikridir, onde será Loki em seu navio vem acompanhado do líder dos gigantes de gelo, o Hymir. Bem, é claro que toda essa movimentação chamaria a atenção do guardião da Bifrost, o Heimdall, que não demora muito e toca Gjallarhorn. E todos os deuses se reúnem na fonte de Udir para uma última conversa e partem para enfrentar os gigantes. Odin está na frente montado em Sleipnir e Thor ao seu lado, mas logo o deus do trovão se distancia de seu pai, para enfim enfrentar a sua arqui-inimiga, a Jormungandr. Odin fica de frente para Fenrir, mas ao ver a boca do lobo se abrindo, ele fica estático. Parecia que o universo estava dentro dele. Odin acaba sendo devorado pelo lobo. Enquanto isso, o Thor em sua carruagem tenta arrumar uma maneira de atingir a Jormungandr, porque se ele não tomasse cuidado, o veneno o atingiria e ele morreria na hora. Ele passa por cima da serpente e salta em sua cabeça, dando uma martelada e mata a serpente no exato momento do golpe. Mas o impacto também faz com que as bolsas de veneno da serpente estourem e atinjam o Thor, que de costas para a serpente dá mais 7 passos e cai sem vida no chão. Enquanto tudo isso acontecia lá na frente na batalha, o Frey enfrentava o Surtur, o senhor de Muspelheim. Mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia fazer nada. Surtur, com a sua espada, mesmo errando o Frey, conseguia machucá-lo com as suas chamas. O Frey então finalmente lembra da sua espada mágica e percebe que não devia ter dado ela. Em um momento, o gigante acerta ele em cheio com a espada e Frey morre. Surtur avança no campo.
Mas enquanto isso, Tyr encontra Garmr no campo de batalha e começa uma luta violenta contra o mais poderoso dos cães. Ele leva uma mordida no pescoço, mas o Tyr consegue acertar o cão com a sua espada e os dois morrem juntos. Vidar, o deus silencioso, e parte para cima do lobo. Usando os seus pés com suas botas e também as suas mãos, ele quebra o maxilar do bicho e mata o Fenrir. Loki e Heimdall, que lutavam, perceberam que todos à sua volta estavam morrendo, menos os dois. Mas isso não fez com que eles parassem. Eles se golpeavam freneticamente até que os dois acabaram se acertando e também morrem juntos. Mas antes que eles atingissem o chão, o fogo de Surtur aparece e leva tudo e todos no campo de batalha e tudo e todos no mundo, e reseta a vida. Magni e Mod, que são um dos poucos que sobreviveram, saem em busca do corpo de seu pai após as chamas se abaixarem, mas apenas acham Mjolnir e pegam para si, voltando para o local onde o Vidar os esperava, junto com Baldur, que tinha retornado dos mortos, e Vale, e se preparam para fazer com que tudo renascesse novamente. Pô, se você assistiu o vídeo até aqui, você viu que ele deu um trabalhão, hein? Então, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E se você quiser saber mais sobre a mitologia nórdica, tem uma playlist aqui no canal que vai estar aparecendo aí pra você. Valeu, falou, tchau.